Nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e a nossa revista, estamos caminhando para o final. Em breve nós já estaremos recebendo as novas revistas. Nossa revista ela é da editora Cultura Cristã. É uma das grandes editoras, excelentes editoras que nós temos. Ela é presbiteriana, mas muito boa. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que está na página 50. Como temos perdoados aos nossos devedores, que é o complemento, da quinta petição. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Aí nós estudamos a semana passada sobre a primeira parte, que é o início da petição, perdoa as nossas dívidas, entendemos o quanto nós somos devedores de Deus e que a nossa dívida ela é impagável porque somos pecadores, já nascemos no pecado e já estamos debaixo do merecimento de uma condição, dessa condição em que nós nos encontramos. Então, se somos pecadores, já nascemos no pecado, herdamos o pecado original de Adão e Eva, por uma questão de imputação, ou seja, ele nos representava e caiu. Por causa da sua queda, sobre a sua descendência foi imputado o pecado, a culpa e o pecado ao ponto de nós já nascermos no pecado e pecamos porque nascemos nesse pecado. O pecado, ele é, com certeza, natural em nossas vidas, porque já carregamos no nascimento esse pecado. Falamos sobre isso, falamos que é impossível o homem não pecar, e ele peca, não há nenhuma área sequer da sua vida que não seja corrompida pelo pecado. Seus pensamentos, suas palavras, suas motivações, sua própria ação, tudo, irmãos, está manchado e corrompido pelo pecado. Davi diz que nasceu em pecado e em pecado a sua mãe lhe concebeu. Salmo 51, verso 5 fala sobre isso. Só houve um homem que não pecou em hipótese nenhuma, que foi Jesus Cristo. Aí você diz, e Adão? Adão pecou, então não conta. Adão foi criado sem pecado, mas pecou. Jesus Cristo, ele nasceu sem pecado, sobre ele não foi imputado o pecado de Adão, pelo fato de que a geração de Cristo foi uma geração milagrosa, poderosa pelo Espírito Santo, embora sendo gerado no ventre de uma mulher, de Maria, mas ele não trouxe com ele a imputação do pecado e ele não tinha pecado. Alguns dizem que havia a possibilidade de pecar, mas como ele era Deus e homem, a sua natureza humana sempre estava debaixo, totalmente debaixo da influência da natureza divina. Ele foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz em nada ele pecou. Somente Jesus Cristo não teve pecado. E não pecou, aliás. Melhor dizer assim, Porque não teve, Adão e Eva também não tiveram durante um período. Mas somente Jesus Cristo não pecou. E isso é maravilhoso. Por isso que ele nos representou e por isso que o sacrifício dele foi aceito. Porque se Jesus tivesse pecado, sobre ele cairia a mesma culpa que nós temos, e ele teria que receber a mesma maldição que nós recebemos, que é a morte como salário do pecado. Então, quando nós estudamos isso, Pai, perdoa as nossas dívidas, nós explicamos a vocês, que é outra questão que foi levantada, é que se nós já somos perdoados por Deus, em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, por que nós ainda temos que pedir perdão? Foi outro questionamento que foi levantado. Em Cristo Jesus, todos os meus pecados não são perdoados? Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados, então Deus, ele não puniu todos os meus pecados em Cristo? Então lá na cruz, todos os meus pecados de ontem, de hoje, de amanhã, de toda a minha vida, em pensamento, em palavras, em sentimentos, em ações, foram punidos em Cristo. Ele me representava. Então Deus puniu a mim na pessoa de seu Filho, ele me substituiu. Isso é um ato legal. Então ele puniu, e não só o meu, mas o de vocês também, de todos aqueles que creem.
Então, se Ele puniu os meus pecados, se Ele perdoou os meus pecados pela obra de Cristo, por que eu peço perdão quando eu peco, mesmo sendo um crente já perdoado por todos os pecados? Porque isso faz parte do nosso relacionamento com Deus enquanto nós estivermos aqui. Primeiro, nós fomos perdoados, mas continuamos ainda como pecadores, não escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina mais. Eu não posso ser mais o mesmo homem, a não ser que eu seja somente religioso. Se eu for um religioso, então eu não vou ter temor a Deus. Se eu for um religioso, eu vou vir para a igreja, eu vou estar aqui, mas só sou o que sou aqui. Sair daqui, aí eu sou um mentiroso, aí eu sou um adúltero, aí eu sou aquela pessoa que não estou nem aí para Deus, que a minha vida é normal como a vida de qualquer ímpio. Então essa pessoa, ela nunca nasceu de novo, o Espírito Santo nunca gerou uma nova vida, como Jesus Cristo diz a Nicodemos ali no capítulo 3 de João. Aí ela é simplesmente religiosa, como aqueles fariseus da época de Jesus. Abraça uma religião, abraça um corpo de doutrinas, aceita aquele corpo de doutrinas, segue em parte, especificamente a parte externa da religião, mas o seu coração continua o mesmo. Quando o homem ele é convertido por Deus, quando ele nasce do alto, quando o Espírito Santo gera a nova vida dele, é aquilo que Paulo vai dizer. A sua vida é transformada ao ponto. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha para ajudar os que não têm. Então o pensamento dele não é mais um pensamento ímpio. Ele não está mais alheio às coisas de Deus, ele passa a conhecer a Deus, ele passa a orar, passa a ter comunhão com Deus, passa a amar a Deus. Passa a fazer as coisas por amor, gratidão ao Deus que lhe salvou, reconhece seus pecados, clama por misericórdia. Então a vida dele muda, ele se torna um melhor marido, um melhor filho, uma melhor esposa, se torna uma melhor filha, um melhor funcionário. Então a vida dele vai sendo transformada, é claro, não da noite para o dia, tá? Isso é algo que é paulatino, é devagar até o fim da sua vida. Mas a tendência é que ele seja um crente mais maduro, a tendência é que ele seja um crente que vai conhecendo mais a Deus, não só na teoria, mas na experiência, na oração, na comunhão, vai aprendendo a amar mais a igreja, amar os irmãos, que é outro desafio. Você está numa igreja, né? Você está vivendo num corpo, uma família espiritual. Isso é muito difícil, porque cada pessoa aqui tem a sua história de vida, cada pessoa aqui tem sua própria personalidade, seu temperamento, e tem seus momentos difíceis, tem seus momentos de fraqueza, e a gente tem que aprender a lidar com cada um, a ter paciência com cada um, não só o pastor, né? Mas cada irmão e cada irmã, e assim nós vamos crescendo. Jesus fez com que fosse assim, Deus fez com que existisse o seu povo, a sua igreja, e esse povo caminhasse junto, para que esse povo aprendesse a crescer nas virtudes que o Espírito gera em nós. Esse é o grande desafio, né? Eu tenho um colega que ele brincava muito, ele dizia que a arca de Noé não era nada agradável, né? Mas era melhor estar na arca do que estar fora dela. Ele ficava brincando com isso, né? Ele era professor. Foi um professor que eu tive, maluco, era professor lá em Natal, extremamente inteligente. Ele até deixou o pastorado, infelizmente, mas muito inteligente. E aí ele brincava muito. Ele dizia: olha, na arca de Noé, vocês acham que era fácil? Fedia a cocô de camelo, a cocô de leão, o cara tinha que limpar cocô, joga fora. Era uma fedentina ali dentro, cheio de animal. Você dá de comer, ou vocês acham que não existia isso? Vários meses ali dentro da arca. Pensava que era bom que tinha naquela época, um cheirinho agradável. Não, a coisa era terrível. Barulho de animal, olha, era aquela agonia, ele com a família ali dentro. Mas era melhor estar onde? Na arca ou fora dela? Né? Não é melhor estar dentro da arca, né? Então, assim, a igreja ela é um pouco parecida com a arca, tá? Às vezes fede um pouco dentro, mas nós temos que ter paciência, né? Com cuidado, fazer a limpeza, ter paciência, né? Ter compaixão. E olha o que é que envolve aqui, o perdão. Por que eu estou falando nisso? Porque o perdão é a atitude que nós vamos precisar, ou uma das atitudes que nós vamos precisar colocar mais em prática para nós não adoecermos e para nós permanecermos em comunhão. Não somente na igreja, mas em qualquer área da nossa vida. Porque quando nós aprendermos a perdoar, nós é que seremos as pessoas mais felizes do mundo.
Porque quando a gente não vive perdoando, nosso coração começa a nutrir tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é desagradável, o mal que se instala no nosso coração e prejudica poderosamente a nossa vida. Pois é, mas vamos lá, né? Então a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estais. Isso é o quê? Uma invocação. Ele é pai de quem? De todo mundo? Não. Ele é pai somente daqueles que foram adotados por meio de Jesus Cristo. Não, mas peraí, ele é meu pai, ele me criou sim, ele é seu criador. Nesse sentido, ele é também dos demônios, que ele criou, Satanás e seus anjos. Nesse sentido, ele seria pai de uma pedra, de uma montanha, do mar. Então, como criador, ele é criador de todas as coisas. Mas pai no sentido de uma comunhão paternal, de falar com ele, de ouvi-lo, de andar na sua presença, de ter esse privilégio de se relacionar com ele intimamente, sentir a sua presença, ver o seu poder na sua vida. Isso só acontece para aqueles que têm uma relação filial por meio de Jesus Cristo, que Paulo vai dizer: somente esses podem chamá-lo de Abba. Será que eu acho o texto? Veja, Romanos 8, e tem também Gálatas, né? Gálatas também tem. Veja aí, vamos lá. Vamos para Gálatas, que eu tô mais lembrado de Gálatas. Se achar Romanos, me ajude, vai ser uma bênção. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, deixa eu ver se é o 3 ou é o 4. Eu estou achando que é o 4, mas vamos ver. Capítulo 4, né? Correto, versículo 6. Certo. Eu ainda queria encontrar outro texto fora esse. Oi? 8:15. Pronto. Pode ler. Correto, pronto, esse texto aí é maravilhoso. 8:15. Ouviram aí? 8:15, Romanos 8:15. O que Paulo está explicando? Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Por que atemorizados? Por causa do pecado, por causa da culpa, sobre aqueles que não têm o Espírito de Deus, sobre aqueles que não foram salvos por meio de Jesus Cristo, sobre eles tem que permanecer o medo, o terror, porque a ira de Deus permanece sobre suas vidas. Aí ele diz: mas agora recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba. A palavra Abba é aramaica. Abba quer dizer pai. Ele explica para quem não entende. Abba. Aí ele, vírgula, que quer dizer o quê? Pai. Abba quer dizer pai. Somente os que são adotados por meio da obra de Cristo é que tem essa autoridade para chamar de pai. Veja Gálatas 4. Era Gálatas 4 que eu queria. Gálatas 4 que nós iríamos ler. Inclusive, Romanos 8, se você observar, ele vem com a nota de rodapé, e ele vem Gálatas 4, do 1 ao 7, já para mostrar que é o mesmo assunto. Gálatas 4, do 1 ao 7, o texto que Marlon nos lembrou. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ele está falando da lei. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, ele está dizendo, olha, quando éramos menores, ou seja, quando estávamos debaixo da lei ainda, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Eles ainda não tinham clareza sobre a salvação, como ela é na pessoa de Jesus. Ainda estavam limitados na sua compreensão. Porque o que é um tutor? Um tutor
era responsável de levar o filho do seu senhor até a escola e trazê-lo de volta. E esse tutor também, que é de onde vem a palavra pedagogo, de pedagogia, né? Pedagogo no original, ele tinha a função até de corrigir esse filho, se esse filho não quisesse estudar, não quisesse ir para a escola. Então ele está falando da lei. A lei, ela teve uma função, nos guiar. Enquanto nós éramos crianças, em termos de conhecimento, de entendimento, no nosso relacionamento com Deus, o Antigo Testamento, a lei, serviu para nos preparar. Nos preparar para o quê? Para a vida adulta, para a gente poder ser livre. Ela nos conduz à verdade plena. Veja, a lei nos serviu de aio, Paulo vai dizer, nos serviu justamente desse tutor. Ele está apenas explicando com mais detalhes. Verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, olha aí, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu Filho, que é Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, os que estavam sob o tutor, agora não precisam mais, são livres, porque conheceram plenamente a verdade na pessoa de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Só é filho, nesse sentido mais profundo da palavra, mais pleno da palavra, quem crê em Jesus Cristo. Verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração quem? O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Maravilha, não é? Quando Jesus está dizendo que a oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso que estás nos céus, somente aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor é que tem essa intimidade, essa liberdade para chamá-lo de Pai, no sentido mais pleno da palavra. Sei que se você disser isso a uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela vai dizer, que história, eu não acredito disso, ele é meu pai também. Será? Isso é muito sério, irmãos. E aí vem os pedidos, os 3 pedidos: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 pedidos em relação a Deus. E aí o 4º, o 5º e o 6º é em relação a nós. O 4º pedido é, dá-nos o pão nosso de cada dia, estudamos sobre isso. O 5º pedido é o que nós estamos estudando, perdoa as nossas dívidas. Aí tem o complemento, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí hoje a gente vai tentar entender essa petição aqui, porque muita gente acha que Deus só vai lhe perdoar se você perdoar o seu próximo. Será que é isso que Jesus está dizendo mesmo? Porque aí eu vou dizer, viu? Você está frito e eu estou frito. Porque se Deus for nos perdoar só quando a gente perdoa o próximo, aí a situação vai ficar complicada para a nossa vida, viu? Porque se há algo que nós temos dificuldade, por causa da nossa própria natureza pecaminosa, é o quê? É o perdão, né? Vem logo em nós aquele sentimento de vingança. Nós queremos nos vingar, de alguma forma. Basta ter a oportunidade e o camarada bota as suas presas para fora, e aí dá a cutucada quando ele tiver a oportunidade. Então, muito cuidado. Vamos lá. Vamos para Mateus, capítulo 6, verso 12. Mateus 6, verso 12. Mateus capítulo 6, verso 12, a oração do Pai Nosso, que tem também em Lucas, capítulo 11, mas nós vamos ficar só com Mateus, tá bom? Versículo 12, de Mateus 6, o texto diz assim: e perdoa as nossas dívidas, nós estudamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Vamos tentar entender esse texto, mas antes é importante que nós possamos compreender o que é que Jesus quer nos ensinar através desse pedido. A primeira coisa é a consciência, né? Como nós falamos, de quem nós somos diante de Deus. Jesus, ele tenta aqui na oração do Pai Nosso nos mostrar que nós somos devedores ao Pai e que somos incapazes de pagar essa dívida. Essa dívida, ela é incapaz de ser paga por nós mesmos. É necessário que Deus, pela sua misericórdia, nos perdoe essa dívida. Só que Deus nos perdoa a nossa dívida pagando por ela. Deus não pode, seria injusto da parte de Deus perdoar a nossa dívida sem que ela seja paga. O salário do pecado é a morte. Aí, quando Paulo vai falar sobre o Evangelho, ele vai dizer que o Evangelho, ele é a justiça de Deus. Aí você diz, como assim o Evangelho é a justiça de Deus? Porque na mensagem do Evangelho, Deus mostra qual é a maneira justa dele poder nos dar a vida e ao mesmo tempo nos punir. Vocês estão entendendo, né? Nós recebemos de graça a salvação, mas que não foi de graça. Dá para vocês entenderem? É de graça para nós, mas que não foi de graça. O que é que Deus faz? Como é que Deus pode perdoar a minha vida, pode perdoar Adriano e ao mesmo tempo punir o pecado de Adriano? Isso é simples. Ele escolhe um substituto que não seja igual a Adriano, tem que ser um substituto que não tenha pecado, como Adriano tem. O único era ele mesmo, seu próprio filho, se fazer homem sem pecado. Então ele pega o pecado de Adriano, que legalmente ele lança. É como uma pessoa que está... o Paul Washer gosta de fazer essa ilustração. Paul Washer, ele diz o seguinte: você está no corredor da morte, você é culpado, você merece morrer. O juiz já determinou o dia da sua sentença. Mas aí vem alguém que não tem nada a ver, que não é culpado, e chega para o juiz e diz: olha, eu quero assumir a culpa deste homem, legalmente lance a culpa dele sobre mim, e a punição que ele merece lance sobre mim, para que esse homem possa ser livre. Aí o juiz aceita. O juiz pega aquela pessoa que não é culpada, para poder punir o pecado daquele que é culpado e agir com justiça, que era sobre aquele, mas agora imputada sobre esse que aceita, que não tem nada a ver, e através desse que morre, que se torna culpado legalmente no lugar do outro, o outro se torna livre. É claro que quando a gente usa comparações humanas, nunca dá para ser igual ao que Deus fez. Por quê? Porque Jesus Cristo é plenamente santo, ele não tem culpa nenhuma. E quando se olha para o homem, todos são culpados. Não há um justo sequer. Lembram de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9? Não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte sobre todos estes, mas a vida eterna é por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é Jesus quem vem. É Ele quem assume a nossa culpa. A ira de Deus que é destinada a mim, cai sobre Ele no meu lugar. A partir do momento que eu creio nele, então a justiça de Cristo é imputada sobre mim, é colocada legalmente sobre mim. Vocês estão entendendo, né? São termos da advocacia, né? Essa questão de imputação, né? É tornar você culpado ou tornar você inimputável, é o quê? Sem culpa, não é isso? Estou certo? Me ajude, viu? Então, quando você é inimputável é porque você não tem culpa. Quando se é considerado, né, imputável é porque você é culpado, não é isso? Inimputável é sem culpa, né? E imputável, culpado. Castigo, justamente. Sim, aí tem ainda a questão de dolosa, aí, toda aquela questão, né, e de que se foi dolosa, se não foi, né, culposa, né, tem isso também. Mas eu quero que vocês entendam isso. Jesus Cristo, ele recebe a punição. Então Deus está sendo justo. O Evangelho de Deus é justo. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? Ele está nos salvando, mas ele não está deixando de punir o nosso pecado. Ele não está perdoando e deixando, não, deixa o pecado para lá, eu não vou tratar com ele não. Porque a santidade de Deus requer que ele puna o pecado, que ele puna o pecador. Agora o que é que ele faz? A única maneira dele nos salvar
é nos punir num substituto que seja santo, e só há um que é Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, que os animais inocentes morriam no lugar do pecador, era justamente para preparar o entendimento do povo de que um inocente iria morrer em favor dos culpados. Foi isso que aconteceu, é isso que Paulo fala. Então nós precisamos entender que a salvação é de graça para nós, mas não é de graça. É de graça para nós, mas alguém pagou por ela. E quem pagou por ela foi nosso Salvador. Então tem muita gente que não entende isso e não valoriza a obra de Cristo. Quando nós começamos a perceber o que Cristo fez por nós, o seu sofrimento na cruz, o que Ele pagou para você ter vida, para eu ter vida, aí sim o nosso coração começa a reconhecer, ou deve reconhecer, pela ação do Espírito, o quão maravilhoso Ele foi para conosco, irmãos. Nos livrar da condenação, da ira de Deus, da morte eterna. Isso é a coisa mais maravilhosa que alguém pode receber, o perdão de Deus. Mas espera aí, sim, mas Ele já morreu por mim, eu criei, e Ele me perdoou. Por que eu tenho que pedir perdão novamente quando eu peco? Porque a nossa vida, ela continua. Mesmo Ele tendo nos perdoado, e esse pecado não nos condena mais, nossos pecados não nos condenam mais, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos uma natureza pecaminosa, não somos mais pecadores, mas pecamos. E aí, quando pecamos, nós não temos um relacionamento com Deus, nós não chamamos Ele de Abba, não há esse relacionamento paternal, então, nossos pecados foram perdoados, sim, mas pelo fato do Espírito Santo habitar em mim e eu andar em comunhão com o Pai, quando eu caio, a minha comunhão com o Pai, quando eu peco, a minha comunhão com o Pai, ela é abalada. Eu entristeço o Espírito Santo. Como na família. Meu pai e minha mãe não vão deixar de ser meu pai e minha mãe quando eu falho. Vão continuar me amando? Vão. Mas a minha relação com eles pode ser o quê? Um pouco abalada por algum momento. E é necessário que a gente o quê? Converse, que a gente se reconcilie. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Se você é um filho de Deus, se você pode chamá-lo de Abba, pode chamá-lo de pai, o seu relacionamento com Ele não vai acabar quando você peca, porque esses pecados já foram lançados na conta de Cristo, Ele já morreu por eles, mas você vai sentir a necessidade, o próprio Espírito Santo vai gerar no nosso coração um arrependimento e vai nos levar a confessar nosso pecado, pelo menos os que nós temos consciência, e vai nos levar a confessar nosso pecado e a requerer a alegria da nossa comunhão com Deus. Davi, quando ora, ele diz: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Por quê? Porque o pecado entristece o crente. Tribulação nos abate, mas o que mais nos entristece é o pecado. Você quer ver um crente quando ele está todo michuruco, não quer vir para a igreja, está todo desanimado? Na maioria das vezes é pecado. Não estou julgando aqui não, viu, irmãos? Mas é porque nós somos assim. Se for crente, viu? Quando não é crente, camarada não liga não. Mas quando a gente é crente, que peca, o que é que a gente sente? Quando nós pecamos e desagradamos o nosso Deus, irmãos, vem tristeza no nosso coração. Nós nos entristecemos, nós ficamos verdadeiramente maus. Até que a gente vai orar, até que a gente vai pedir perdão, vai clamar a misericórdia do Senhor, e a gente confia, né? Porque é uma questão de fé. Você tem que crer que ao se aproximar de Cristo, Ele derramou seu sangue por você, e você clama por Ele, você entende que está perdoado. Mas há essa necessidade dessa reconciliação, e nós nos sentimos bem. Jesus nos ensina isso. Pai, perdoa os nossos pecados. Então, eu falei sobre vocês sobre o perdão judicial e o perdão paternal. O perdão judicial foi feito já por meio de Cristo. Quem tem Cristo está perdoado. Mas o perdão paternal é aquele perdão que nós clamamos por Ele constantemente no nosso dia a dia, pelo nosso andar com Deus e por carregarmos a nossa natureza pecaminosa. Estou falando rápido demais? Estou? Não. Está tranquilo? Vocês já sabem disso, né? Eu estou chovendo no molhado. Mas vamos lá. Vamos para a nossa introdução. Agora, o finalzinho da frase é: perdoa nossos pecados como perdoamos aos nossos devedores. Irmã Elizabeth, fica à vontade. Está lá o camarada, pecou, brigou com a mulher. Eita, eu gosto dessas coisas, né? Até parece que eu vivo brigando com a minha esposa. Mas é que essa área é boa.
Eu digo é boa porque quem é casado aqui sabe, não é? Sabe ou não sabe? Não, aqui os casais, graças a Deus, não brigam com as mulheres, não. Não fica com raiva, não. Não fica de cara feia. Que bênção, né? Fica não, né? Eu não vou perguntar, não. Não responda. Edson, não responda, viu? E mais com 4 meninos, viu? Aí é que é fácil da gente chiar mesmo. Mas Pedrinho também não. Deixa eu usar o meu exemplo, então. Vamos dizer que a gente discuta, né? Há uma discussão, você se desagrada, fica logo de cara feia um com o outro, né? Fecha logo a cara, não se fala só o suficiente, né? Lá em casa, às vezes, a gente fala só o suficiente. Quando está um com raiva do outro, fala só o suficiente, né? Às vezes nem fala direito. Se for no período da TPM, misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Eu já disse à minha mulher, eu digo, você vai ter que tomar remédio, viu? Eu vou separar remédio para você. Você fica brava demais. Não, minha esposa, ela não fica brava, ela fica calada. E aí, quando ela fica calada, eu acho ruim. Porque eu gosto de conversar. Aí eu pergunto uma coisa e está ela lá. Eu digo, fale, minha filha. Vocês não ficam assim, não, né? Temos que orar muito por essas mulheres, viu, meu irmão? Mas a gente vai compreendendo, vai amadurecendo, né? Mas tudo bem. Então, há uma discussão com a esposa. E esse camarada, Deus me livre, nada disso com a gente. Deus me livre. Mas o camarada saiu e morreu, ó, teve um infarto, morreu. Morreu, discutiu com a esposa, não houve reconciliação, não deu tempo dele pedir perdão. Ele é um crente, nascido de novo, mas saiu de casa nessa condição e morreu. E agora? Ele foi ou não foi para o céu? Ele vai para o céu, gente. Se ele é um nascido de novo em Cristo, você acha que Deus não sabe, não? Que a nossa vida é uma dinâmica? Nossa vida é uma dinâmica. Nossa vida é uma dinâmica. Você, para ir para o céu, não é pelas suas obras, não. Claro que o nascido de novo, sua vida é transformada. Mas Deus sabe que no decorrer do dia a dia, você pode ficar chateado com uma esposa, com um filho, você pode pecar em pensamento, em palavras, você pode pecar nas intenções. Eu estou falando de casos ocasionais, não de uma vida de pecado. É diferente. Vocês estão entendendo, né? Não de um camarada que diz que é crente e maltrata a esposa todos os dias. Um camarada que é crente, que bate na esposa. Esse camarada aí nunca o quê? Se converteu. É diferente. Não estou dizendo de um camarada que ele é ruim para os filhos, que ele é um adúltero aí fora. Não é esse. Mas eu estou falando de um crente que ama a Cristo, que quer servir o Senhor com fidelidade, mas numa hora ou outra ele pode ter uma discussão com a esposa, ficar magoado, ficar chateado, ficar sem falar com ela durante o dia. Vocês estão entendendo, né? A situação, né? Tem uma discussão no trânsito, às vezes sem querer, perdeu a cabeça, discutiu, depois disse, eita, que besteira eu fiz, vou pedir desculpa. Conheço vários casos que a pessoa voltou e pediu desculpa, se eu tiver oportunidade, não farei mais isso. Então, pede perdão a Deus, é diferente. Não é uma prática, não é uma escravidão do pecado, mas é pontualmente ele ter falhas aqui e ali. Quem levantou a mão, que eu não me lembro? Sim, irmão Reis. Sim. Difícil, viu? Muito difícil essa questão. É muito difícil essa questão. Bem, eu sou da linha que eu acredito que o crente, o nascido de novo, ele não tira a vida. Eu sou dessa linha, entendeu? Mas eu respeito quem pensa diferente. Vou lhe dizer por quê. Vou argumentar com um texto só. Aquele texto de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios 10, 13, quando ele diz que quando nós não suportamos mais, o Senhor nos dá o escape. Esse texto. Tá? Então, é meu ponto de vista. Tá? Eu sei que tem colegas meus da denominação que pensam diferente, que acreditam que pode ter um momento de fraqueza e você tirar a sua vida. Mas eu não vejo nas Escrituras, por mais difícil que os homens tenham sofrido, os homens de Deus, alguém tirar a sua vida. Porque Sansão não foi um suicídio por causa do sofrimento. O suicídio de Sansão, na verdade, foi o cumprimento daquilo que ele deveria cumprir, né? Ele não tinha que matar os midianitas, era filisteus? Não é isso? Então, ele aproveitou, pelo contrário, né? Se ele tivesse de se matar, tinha se matado antes, rodando com naquela pedra de moinho enorme, né? Cega, furaram os olhos dele, sofrendo.
Então, mas ele percebeu que Deus tinha lhe dado graça e que novamente ele poderia usar o poder do Espírito Santo, e ele resolveu cumprir para o que ele tinha sido chamado, né? Que era para ser o libertador. Aí o momento daquela festa, naquele palácio, e ele junto daquelas colunas ali, iam usar ele como meio de zombar dele, ele aproveitou, orou a Deus e pediu que Deus lhe desse aquela última oportunidade para ele cumprir, arrependido, evidentemente, do que tinha feito. Agora, tirar a vida, eu sei que qualquer um de nós, no momento de desespero, humanamente falando, a gente pode fazer uma loucura dessa. Mas se estivermos alinhados com o Senhor, eu não acredito que o Senhor vai permitir que a gente faça isso. Eu, Adriano, viu? Não estou dizendo que... Mas, no meu ponto de vista, na minha compreensão da Bíblia, eu não acredito, por maior que seja o sofrimento, claro, o crente pode entrar em depressão? Pode. Pode entrar numa depressão profunda? Pode. O crente de verdade. Mas ele sai. Se ele buscar esse Deus que ele serve, tiver ajuda, precisa de... Porque Deus é quem dá sabedoria também aos homens, nós precisamos dos profissionais, que também é Deus que coloca ao nosso redor, e ele com esse somatório, e a igreja estiver com ele, eu acredito que ele possa sair dessa situação. Mas também não vou dizer que o cara que tirou a sua vida, ele está no inferno, eu também não vou dizer isso, porque eu também não posso dizer no momento... Eu tenho um colega, inclusive eu fui conselheiro dele, que ele tentou se matar, uma vez na vida. Ele tomou, os soldados lá americanos, quando iam para a guerra, que eram pegos, eles tomavam o cianureto, era o cianureto, uma cápsula, né? Morria em poucos segundos, né? Não só eles, os japoneses também. Os que iam para a guerra, eles vão para não entregar nada, eles tomam e se matam, né? Então, eu tive um colega que ele procurou o cianureto, mas aqui no Brasil não se encontra. Aí ele encontrou um parente dele, ele encontrou o cianeto. Mata da mesma forma, só que é mais lento, ele é menos agressivo do que o cianureto. E ele pegou uma banana, ele estava vivendo uma grande aflição na vida dele, ele pegou uma banana, colocou dentro, comprou nas escondidas, não sei onde ele era militar, então ele conseguiu, ele era soldado do exército, aí ele conseguiu, não sei com quem, aí no mercado negro, o cianeto, não o cianureto. E ele colocou na banana, e ele botou na boca e engoliu. Só que quando ele engoliu, bateu lá dentro, eu não sei o que aconteceu, ele vomitou na hora. Ele botou dentro da banana, então ele não tomou só a cápsula, não deu tempo dela se dissolver. Ele botou dentro e bateu, voltou, vomitou, mas na hora que ele vomitou, ele já desmaiou. É tão forte, o veneno é tão forte, que quando bateu lá dentro, que ele vomitou, ele já caiu desmaiado. Resultado, na mesma hora ia chegando em casa o irmão dele, que era pastor da Assembleia de Deus. Coisa de Deus. Eu disse a ele, miserável, se tu tomar outro, tu morre, vice? E não vai chegar mais ninguém não, porque eu me tornei um bom amigo dele, e aí eu tinha essa liberdade de dizer, tu é um miserável, tu não escapasse não. Mas se tu inventar um negócio desse de novo, Deus vai deixar tu morrer, viu, para tu aprender. Porque foi um milagre de Deus. Aí ele caiu, o irmão chegou às pressas, levou ele na carreira para o hospital, eles fizeram uma lavagem, rapidamente, foi para a UTI, olha, passou, quase morre, só com essa besteirinha, escapou. Hoje está firme, forte, casado, está bem. Conversei com ele faz 2 semanas. Mora em Natal. Da nossa igreja em Natal. Um bom amigo, tem muita consideração por mim, fizemos uma boa amizade, ele conversou muito comigo. Eu estou dando esse exemplo, mas não estou dizendo que esse exemplo é a doutrina, tá? Estou só dando um exemplo. Mas eu acho que essa questão de suicídio é melhor não querer fazer. Não arrisque. Se você arriscar, pode ser que não tenha essa oportunidade. Mas ele disse que quando ele botou na boca, já veio o arrependimento. Era isso que eu estava querendo dizer a vocês. Quando ele botou foi um ato de desespero. Ele botou na boca, ele disse que na hora veio a tristeza nele, assim, de dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Quando ele botou na boca, ele clamou para viver. Você está entendendo? Que algumas pessoas podem fazer isso e não ter essa chance, né? Algumas pessoas que pulam, teve um rapaz da igreja congregacional, a primeira igreja congregacional em Campina Grande, que ele estava endividado, e ele pulou de um dos maiores prédios de Campina Grande. É difícil, hoje não é mais o maior, mas é difícil o Rick Palace Hotel,
lá em Campina Grande, no centro. Ele pulou. Foi a maior discussão, maior escândalo, tal, membro da igreja, com a primeira igreja congregacional do pastor Samuel Veras, né? E isso foi uma tristeza. Aí o povo fica discutindo, foi salvo, não foi salvo. Bem, tem pastores agora que estão se suicidando, né? Ah, meu amigo, eu não vou nessa não. Ele disse, é melhor matar um do que eu matar a mim mesmo. Tá doido? Vou nessa conversa. Oxe. Por mais difícil, eu posso entrar numa depressão profunda, posso. Eu posso cair numa fraqueza e ficar no esgotamento físico, emocional. Mas uma coisa é certa, se a gente andar com Deus, eu acredito que o Senhor vai nos fortalecer. Quando você vai ler os Salmos, quando você vai ler os textos bíblicos, não é verdade, mas é difícil, viu, irmãos? Muito difícil isso. Eu estou dizendo assim, dando minha opinião, mas eu respeito os colegas que também pensam, não, mas não é um ser humano, ele pode cair nessa situação, mas eu tenho dificuldades com isso. Assim, de dizer, poxa, cadê o nosso Deus, que é a nossa fortaleza? Que vai nesse momento, será que Ele permite que a gente chegue a essa condição? Você vê homens na Bíblia, nenhum deles cometeu, né? Nenhum, né? A não ser Judas, que não era crente, né? Mas dos que eram mesmo, aqueles camaradas sofreram o que a gente nunca sofreu aqui na nossa vida, não é verdade? Mas eles sofreram muito mais do que a gente. Em nenhum momento eles tiraram a sua vida. Mas assim, por isso, irmãos, que a gente tem que estar o quê? Buscando o Senhor. Porque não fique pensando que você é forte, que eu sou forte, não, viu? Que a gente pode chegar a uma condição. Eu tive um esgotamento espiritual e na minha mente vinha. Eu não pegava nem faca. Quando eu era pastor em Natal, eu tive um esgotamento emocional, físico, um pouco de depressão. Eu acho que era depressão, mas eu não entendia, que eu era muito novo. Daniel estava para ter neném em Campina Grande, era a Rebeca que ia nascer, e eu fiquei sozinho na igreja. A igreja só tinha problemas, a igreja desse tamanho, mas eu nunca vi ter tanto problema numa igreja pequena, mas era problema em cima de problema, e eu era muito novo, eu achava que eu tinha que resolver tudo. Eu não tinha experiência, não tinha maturidade, era a minha primeira igreja, eu tinha 20 e poucos anos. E eu entrei num nervosismo. Eu me lembro que eu me acordei de madrugada com um terror noturno. Vocês já tiveram essa sensação? Um pesadelo, e se acordar assustado com tudo. Eu tive um pesadelo, me acordei num terror noturno, achei o ambiente pequeno assim e quis sair correndo. Eu morava nos fundos da igreja, eu quis sair correndo. E daquele dia em diante eu comecei a sentir um aperto, uma angústia aqui no peito que não passava. Eu não entendia de remédio, eu nunca tinha ido, nunca fui num psiquiatra, mas também poderia ter ido, que era o certo. Eu não sabia o que era aquilo, e eu comecei a ficar, chorava por qualquer coisa, não tinha vontade de comer, um aperto aqui no peito. Eu não tinha vontade de estudar, eu não tinha vontade de pregar. Sabe o que foi que eu fiz? Eu liguei para a Daniela chorando, disse que não entendia o que estava acontecendo comigo, mas que eu estava com medo, um medo que eu não conseguia, eu estava com medo de tudo. Eu olhava para as pessoas sorrindo, não sabia por que elas estavam sorrindo, eu não tinha vontade de ir para a igreja, eu fiquei nessa condição. Aí fui para um neurologista, ele passou uma medicação natural para mim, ele não passou um clonazepam, por exemplo, naquela época, nem um antidepressivo, mas eu provavelmente estava com depressão, estourou, chegou ao limite, estourou. Eu muito novo, sem experiência, e eu sou sincero, irmão, algumas vezes que eu pegava a faca para cortar alguma coisa, vinha na minha mente, olha a faca aí, eu soltava logo a faca. Sério? A minha mente estava tão suscetível, só pensamentos negativos, coisas ruins, que quando eu pegava a faca, eu soltava. Eu dizia, não, não vou fazer isso não. Aí teve uma época que eu comecei a orar, isso foi mais ou menos 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses que eu fiquei assim. Aí teve uma época, é uma coisa, que eu peguei a faca, eu disse, está aqui a faca, Satanás, eu orando. Eu disse, está aqui a faca, Satanás, agora me faça eu me matar com ela, porque maior é o que está em mim. Eu orava, né? Eu dizia, eu vou pegar a faca. Eu comecei a desafiar, a orar, a buscar. Eu, está aqui a faca, agora me faça me matar, eu vou cortar a laranja, ou cortar o que eu tiver de cortar, vou botar a faca num lugar e tu não vais fazer nada, porque eu sou um servo de Deus. Comecei a orar e comecei a ler os salmos, aí comecei a buscar o Senhor. Aí falei para a igreja, contei para a igreja,
Disse à igreja que não estava bem. Não adianta você esconder nada, querer. Eu disse, irmãos, olha, eu estou aqui, eu não consigo fazer nada, minha esposa está para ter neném. Foi um acúmulo de coisas. Eu digo, eu não tenho, não tinha dinheiro para nada, não tinha nada. A esposa lá com os pais, olha, era uma luta tremenda. Eu digo, eu estou aqui. Eu peço que as irmãs, tem aquelas irmãzinhas do Cocó na igreja. Olha, aquelas irmãs, meu Deus do céu. Tinha umas 3 velhinhas lá, já partiram para o Senhor, que elas me adotaram como filho. Meu Deus, aquelas mulheres oraram demais por mim. Mas oraram demais por mim, demais, todos os dias. Tinha uma que chorava, tem uma que passava a manhã toda. Eu tenho um amor por ela até hoje. Ela partiu para o Senhor. Eu pegava ela e deixava na igreja, pegava ela, deixava em casa de novo. Todos os cultos eu fazia isso, que era a irmã Josefa. Bem velhinha ela, uma moreninha, uma negrinha, bem magrinha assim, sabe? Cabelinho assim, crente, irmãos, crente. E ela dizia, pastor, estou orando pelo Senhor o dia todo. Eu oro o dia todo pelo Senhor. E orava mesmo. E eu vou dizer a vocês, passou que eu não sei nem como passou. Tomei os remédios 5 dias, depois eu peguei o remédio, eu digo, eu não tomo mais não, também não. Joguei fora. Foi um erro, né? Eu podia ter tomado, né? Mas, sabe, inexperiência, empolgação, aí passei, nunca mais, meu irmão, nunca mais. Foi uma lição para a minha vida. Nunca mais. De vez em quando queria vir aquela sensação de medo, sabe? Eu acho que eu não sei explicar. Depois que eu estudei, aí eu vim entender o que era síndrome do pânico, terror noturno, depressão. Depois que eu fiz psicologia, aí eu fui, eita, peraí, olha isso aqui, ó, parece com o que eu tive, saí pontuando. Mas eu vou dizer a vocês, até hoje, eu aprendi também a ter meus mecanismos de defesa. Quando eu estou sobrecarregado, o que é que eu faço? Eu oro, eu dou minha caminhada, eu comecei a me cuidar. Por que não? Eu vivia dentro da igreja, de manhã até de noite, dormia nos fundos da igreja, qualquer coisa era pastor, se precisava de um copo d'água, era o pastor ali atrás da igreja, então era assim, direto. Eu morava nos fundos da igreja, parede com parede, sem esposa, sem nada. A esposa estava para ter neném, Daniela estava na casa dos pais, em Campina Grande. Eu não tinha dinheiro para ir visitar ela. Olha a situação. Aí tem gente que pensa que é fácil, né? Olha para a sua vida, né? Depois de 20 anos de ministério, estou com 24 anos, aí você está aqui hoje há muitos anos, você não sabe a pessoa não sabe as experiências de vida que você teve. Irmão Roberto, depois a irmã, você tinha levantado a mão? Já passou? Tá bom, tá certo. Irmã. Verdade. Sem dúvida, irmã, sem dúvida. E é o que Paulo diz, né? Cuida de ti mesmo, né? Cuida de ti mesmo. Eu fui pastor de uma igreja, né? A igreja do Natal. Ela aprendeu, nós ensinamos. Mas a igreja do Natal, ela dizia que se o pastor tivesse férias, ele estava pecando. Eu pastoreei a igreja mais antiga da nossa convenção aqui do Nordeste. Então, a cobrança sobre mim era muito grande, eu era muito novo. Então, por exemplo, eu ainda tenho essas coisas, mas é de mim mesmo, de ter que chegar, de ser o primeiro, de ser o último a sair, de não querer faltar nunca, mesmo se estiver doente, alguma coisa, de querer estar na igreja. Eu ainda tenho essas coisas, porque eu sempre fui muito perfeccionista. Mas a igreja lá, ela dizia o seguinte: se você tirar férias, nenhum pastor aqui tirou férias, o senhor vai tirar? Veja a visão. Tirar férias para quê? Tem que estar na obra, e você não é ser humano não, e você não vive não, e você não precisa descansar não. Você não é uma máquina. Então eu passei vários anos assim, só acumulando, responsabilidade, inexperiente, novo demais. Eu tinha 22 anos quando eu fui ordenado ao ministério, gente. 22 anos, que é uma criança, uma pessoa com 22 anos, é a idade da minha filha mais velha. 22 anos. Eu não tinha experiência nenhuma, mas ao mesmo tempo isso serviu, né? Porque eu fui amadurecido no carbureto, né? A igreja lá foi o carbureto. A igreja boa, depois a igreja foi melhorando, cresceu. E eu tive que tomar uma decisão, viu, irmão? Eu disse, eu vou tirar férias. Se vocês quiserem me demitir, me demitam. Porque eu não aguentava mais. Eu digo, ou eu tiro férias, ou vocês vão perder o pastor de vocês. Eu vou endoidecer, vou para um hospício. Foi. Sim, eu estava. Não. A pressão baixou e ele desmaiou no palco.
Claro. É muito grande. E outra coisa, meus irmãos, o pastor, ele não deixa de ser pastor quando ele está em casa. Qualquer funcionário, ele está na empresa, quando ele sai da empresa e chega em casa, ele tem a vida dele particular. Claro que a gente tem a nossa vida privada também, mas é pastor. Para onde você vai, pastor? Você passa na rua, pastor? Qualquer coisa, um problema, meu vizinho, o pastor está ali. No prédio todo mundo sabe que eu sou pastor. Quando a minha vizinha, ela passou mal, a senhora que tem Alzheimer, ela tem quase 90 anos, quem foi as primeiras pessoas que eles correram para socorrer eles? Eu estava dormindo, ia vir para a escola dominical. A Daniela me acordando, eu me acordei de um susto. Que foi? A mulher está morrendo aqui do lado e não tem ninguém para descer ela para o carro. Ela tem 2 filhas, e que não tinha força para carregar ela, para botar ela nos braços, ela lá passando mal na cama, desmaiada, não tinha um homem para descer ela, botar nos braços e descer a escadaria, que eu moro no primeiro andar, tem 2 escadas, não tem elevador. Eu me acordei, não sabia nem onde eu estava, tonto, já estava meio tonto, botei uma camisa rápida, eu digo, eu vou descer. Não sei como eu não caí com ela na escada. Desci ela, coloquei dentro de um Uber que estava lá, e parei umas 4 vezes, já morrendo, porque é um peso enorme, porque a pessoa quando está desmaiada, eu desci as escadas e parei lá embaixo, e eu digo, meu Deus, quem vai desmaiar aqui sou eu, me dê força. Respirei, me acocorei assim um pouco com ela nos meus braços, para poder descansar, sério, irmãos. Me levantei e fui me arrastando, todo mundo desesperado, abrindo os portões, aí Deus me deu força, eu não derrubei aquela mulher, graças a Deus, que ia ser pior. Aí consegui levar ela até o carro, e ela foi, graças a Deus ela está viva e está lá até hoje. A filha dela é freira. Até hoje ela é grata a mim, a gente tem um excelente contato, né? Muito bom. Sim, sim. Não, eu não ouvia vozes, eu não ouvi vozes e nem tinha visões nenhuma. Não via voz nem tinha visão. O que acontecia em mim era uma angústia muito grande do meu coração, medo e pensamentos ruins em relação ao outro e em relação a mim mesmo. Eu tinha medo de não ter controle e fazer o mal a alguém ou fazer o mal a mim mesmo. Foi isso que eu passei, que é natural em quem está com depressão. Quando a gente vai estudar, o depressivo, ele tem pensamentos negativos, de todos os aspectos. Eu acredito também que nessa condição, aí entra a questão espiritual. Eu acredito que Satanás, com certeza, ele se aproveita dessa situação nas nossas vidas. Sim. Joga daqui. Pode acontecer, meu irmão. Pode acontecer. Pode ser, pode ser. Amém. Amém. Aí. Por isso que eu creio, meu irmão, eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso. Se você vai ler os salmistas vão dizer, olha, o Salmo 116, laços de morte me cercaram, mas o Senhor me ajudou, o Senhor me socorreu. Salmo 40, eu estava num poço e o Senhor me tirou de lá. Então, a questão é, nós devemos tomar a decisão de buscar o Senhor, de crer nesse Deus que nós servimos. O que a gente não pode fazer é confiar somente no homem. Eu vou para o médico, eu vou para isso. Vá, mas clame o Senhor. Eu comecei a ler os salmos e a orar com os salmos. Eram as irmãs orando por mim, todo dia eu ia, olha, todo dia. Eu abria a Bíblia, lia a Bíblia, orava, e eu via a vida daqueles homens, o sofrimento deles, e eu digo, Senhor, eu estou aqui, eu não acredito que eu sou teu servo, estou passando por isso, e o Senhor não vai ajudar, eu creio que o Senhor vai me ajudar. E orava, me liberte desse medo, me liberte. Hoje eu nem lembro, mas isso mostra o quê, irmão? Que nós somos pó, que nós somos frágeis, que a gente não acha que a gente é muita coisa não, eu sou tal, comigo não tem isso não. Não brinque não, a gente tem que orar, tem que buscar o Senhor. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai, para não cair de quê? Em tentação, e isso é tentação.
Tem gente que pensa que tentação é uma mulher, é dinheiro, é só isso. Mas e a nossa mente? O estrago que o diabo pode fazer na nossa mente. A perturbação, a agonia. Então, graças a Deus vocês estão aqui, né? E a nossa lição era sobre o que mesmo? Perdão. Pai, perdoa-me. Assim como mais tem a ver, irmãos, tem a ver. Porque é pela graça de Deus, a consciência de quem nós somos e a nossa busca ao Senhor que nós aprendemos a perdoar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A nossa natureza pecaminosa, ela é especialista em nos levar a guardar mágoas, em nutrir no nosso coração inimizade contra o outro. Nós temos que aprender, irmãos, a não alimentar inimizades em nosso coração contra as outras pessoas. Sabe por quê? Porque muitas dessas coisas que nós fazemos, ou a maioria delas, é por causa de maus julgamentos que nós fazemos do outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O irmão Roberto está aqui. Eu e o irmão Roberto, de repente, ele chegou na igreja. Vou dar um exemplo, viu, Roberto? Ele chegou na igreja, Roberto está sempre rindo, né, tal. Mas, de repente, ele chegou na igreja fechado. Passou por mim, não falou. Sempre ele falava, mas ele passou por mim nesse dia, não falou. Sentou de cara feia ali. Não participou, ele gosta de participar, está ali de cara feia. Terminou o culto, ele foi embora, não falou com ninguém. Aí eu já fiz o juízo. Já julguei. Rapaz, ou eu vou julgar, dizer, não, irmão Roberto não está bem, ele não é desse jeito, o que é que está acontecendo? Vou procurar saber, ou então vou fazer um juízo. Quem não conhece ele, ou quem vê pela primeira vez, vai dizer, rapaz, que irmão chato, né, aquele irmão, não quero nem chegar perto. Já basta os de casa, né? Que é uma chatice de um lado, uma chatice do outro. Eu chego na igreja, vou sentar do lado do irmão, o irmão está todo de cara feia, não, estou fora, estou longe, eu vou ficar longe. E aí já faz um juízo do irmão, qualquer coisa que tiver em relação ao irmão, a gente já não vai gostar. E a gente vai criando essa inimizade onde? A gente vai nutrindo essa inimizade no nosso coração. Sabe que muitos dos problemas que nós temos com as outras pessoas é assim? Uma das pessoas que eu menos gostava na minha infância se tornou o meu melhor amigo. Que coisa, eu ia brigar com ele. Eu estudava que eu era aqueles guri velho brigão, que ficava no meio da rua, sabe? Não quer dizer que eu era brigão e batia não, apanhava que só também. Mas eu era aqueles guri que ficava na escola, na frente, querendo desafiar os outros, brigar. Eu já furei cabeça de menino, já levei pedrada. Era assim a minha vida, lá em Campina Grande. Naquela época não tinha arma, não tinha essas coisas não. Era briga, era jogar bola na rua, brigar, não era assim na época da gente? Solta pipa, era assim. Ramiro é dessa época também. Era assim, no meio da rua, jogar bola. Quando não gostava, dizia que era gol, o outro dizia que não era. Oxe, o cacete comia. Depois estava todo mundo brincando de novo. Sem contar que eu participava das briguinhas que ficava um colega, os maiores, fazia, vai, é fulano contra cicrano hoje. E apostava para ver quem ia ganhar. Parecia o UFC, né? Era assim. Quando eu pegava um que dava para eu bater, eu batia. Quando era um ruim, eu apanhava, né? Aí eu dizia, era fazer o quê, né? Mas aí o que acontecia? Esse colega meu, a gente se estranhou de frente a uma escola estadual da Liberdade, me lembro como hoje. André é o nome dele. Hoje é meu melhor amigo. Para vocês terem ideia, a gente se chama de irmão. Desde a infância até hoje a gente é amigo. Ele mora em João Pessoa. Ele é mestre de capoeira. Olha o monstro. O cara é um dos maiores lutadores que tem na Paraíba. Já pensou? Ainda bem que ficou meu amigo, né? A gente se fala até hoje. De vez em quando a gente entra em contato e... Quando eu vou em Campina Grande, que eu vou na casa da mãe dele, a mãe dele me chama de filho, pra vocês terem ideia. Me abraça, me beija. Por que você não vem aqui? Eu tenho até vergonha de ir lá. Porque quando ela me vê, ela se emociona, ela lembra da infância, que a gente ia para lá, ele ia para a minha casa, um grande amigo. Mas, irmãos, olha uma coisa, nós nutrimos no nosso coração, às vezes, uma indignação contra o nosso irmão, sem se colocar no lugar dele. Ou, às vezes, nutrimos porque realmente o irmão nos magoou, mas que isso pode ser resolvido. E o que Jesus está querendo nos ensinar é aqui, ora, se você pede perdão a Deus, a sua dívida era impagável, e Deus lhe perdoou, qual é o problema da gente que já foi perdoado por Deus, perdoar o outro que nos magoou? Vamos para a nossa lição? Veja aqui, veja aí, ponto 1, a declaração perigosa. Eu vou só pontuar porque é muito simples nossa lição. Lição número 11, declaração número 1, uma declaração perigosa. Na oração do Pai Nosso, depois de orar glorificando a Deus,
o suplicante pede pelas suas necessidades físicas e logo em seguida pede pela sua necessidade espiritual mais básica. Qual é? O perdão. Lembre-se, Jesus não está dizendo que o perdão que concedemos ao nosso próximo é o que faz com que o Pai Celestial nos perdoe. Jesus, na verdade, está colocando o suplicante em uma situação de afirmação de autenticidade e veracidade. Entenderam isso aqui? Jesus não está dizendo que Deus só vai lhe perdoar se você perdoar o seu próximo, não, nessa oração. Mas o que ele está querendo dizer é que você, quando está pedindo perdão a Deus, você seja autêntico na sua afirmação de dizer que, assim como perdoar o próximo. O que nós vamos entender aqui nessa lição, e o que Jesus quer nos dizer, é que aqueles que reconhecem que o valor do perdão que receberam de Deus, serão muito mais sensíveis para perdoar aquele que pecou contra ele. Porque ninguém vai pecar contra nós como nós pecamos contra Deus. Vocês estão entendendo, né? Ninguém vai pecar contra nós o que nós pecamos contra Deus. A nossa dívida com Deus, lembram da parábola do servo, do credor e do servo, que o Senhor chegou para o servo que devia uma dívida impagável e o perdoou quando ele clamou por misericórdia, e aquele servo saiu, pegou o conservo dele que lhe devia uma mixaria, e o servo clamou por perdão, por misericórdia, e ele não perdoou, e colocou aquele servo no cárcere. E aí depois, quando o rei soube disso, chamou e o prendeu para que ele aprendesse a ser benéfico e perdoador, assim como ele tinha recebido perdão. Então, é por aí, irmãos, que nós devemos entender. Veja, nós pecamos desde que passamos a existir contra Deus. Somos culpados. Deus, por meio de Cristo, nos perdoa e nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, o que nós devemos fazer em relação ao nosso próximo? Quando nós vamos ver, por exemplo, o Sermão da Montanha, nós vamos ver que tem vários textos, o Senhor nos ensinando a amar nossos inimigos, a orar por eles, a orar pelos que nos perseguem, a dar a outra face para aquele que bater em nossa face, aqueles que querem que a gente ande uma milha, que a gente possa andar duas. Então, o texto todinho é mostrando que aqueles que tiveram um encontro com Cristo e que receberam perdão deles, eles devem ser diferentes. John Wesley diz o seguinte: quando fazemos essa petição sem perdoarmos os outros pelas suas ofensas contra nós, estamos desafiando Deus a fazer o pior, ou seja, em termos bem explícitos, não nos perdoe. Não desejamos nenhum favor de suas mãos. Oramos para que não esqueça dos nossos pecados e que sua ira possa permanecer sobre nós. Olha o que John Wesley dizia. Então, se você ora dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, né? Você está dizendo: Senhor, olha, assim como o Senhor me perdoa, eu afirmo que também eu tenho entendido esse perdão, eu tenho aprendido esse perdão e tenho perdoado também aqueles que me ofendem. Não é que Deus só vai lhe perdoar se você perdoar o outro. Verso 14, 15 e 14 de Mateus 6, né? Pois não. Sim. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É um caráter transformado, né? Provavelmente aquele cristão que reconhece mesmo o perdão de Deus, ele é um crente que tem aprendido a perdoar. Sim. Sim, sim. Parece, pelo que a gente entende, não só pelo esse texto, mas pelos outros textos, muito boa pergunta, irmão Edivaldo, é que aquele que teve um coração transformado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ser cada vez mais consciente desse perdão, dessa misericórdia. Isso. Então ele vai entender que ele não pode guardar mágoa
Eu sei que isso não quer dizer que você não guarde mágoa por um período. A gente pode ficar magoado por um período. Não é tão simples assim, abrir a boca para perdoar, só para dizer que perdoou. A gente pode ficar ferido, magoado, mas o que não pode acontecer é nutrir essa mágoa, é querer essa vingança, né? Mas é se colocar no lugar do outro e ao mesmo tempo ver o que Deus fez por você, se é que tem essa consciência, para você poder liberar esse perdão. Porque qual é a nossa autoridade de pedir perdão a Deus, né? Se nós não conseguimos perdoar o outro, né? Ou pelo menos clamar ao Senhor, que nos ajude, Senhor, nos ajude a perdoar, me ajuda a perdoar. Eu quero perdoar, não está sendo fácil, mas me ajude, eu estou disposto a perdoar. Porque perdoar realmente é o quê? É se humilhar, é pagar o preço, né? Como a gente diz, né? Não é fácil, dependendo do pecado, né? Dependendo do pecado, né? Mas a ideia é essa: se você não perdoa, então evidentemente você não tem o perdão do Pai. Se você não perdoa, então provavelmente você não experimenta esse perdão do Pai. Se você perdoa, é porque você tem experimentado esse perdão do Pai. Justamente é o que ele vai dizer, é o que são consequências de quem é perdoado. Ele vai citar até o exemplo daquela mulher que chorava e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Veja, quando a gente é perdoado de um grande pecado, o que é que surge no nosso coração? Meu Deus, alegria, gratidão, querer fazer algo em troca, né, para aquela pessoa que nos perdoou. E quando essa dívida é impagável? Depende. Às vezes a gente precisa perdoar, mas tem pessoas que a gente não pode andar junto, porque você sabe que ela vai lhe magoar novamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, perdoar não é querer andar abraçado novamente. Perdoar é você... Sim, não, você pode perdoar. Perdoar é quando você lembra da mágoa, lembra do que a pessoa fez contra você, mas você não sofre mais com isso e nem tem desejo nenhum de se vingar. Pelo contrário, se aquela pessoa precisar de você, você vai até o quê? Ajudar, você vai orar por ela. Isso é perdão. Está entendendo? Agora, isso não quer dizer que eu vou ter que andar junto, porque se eu sei que a pessoa não tem um coração transformado, principalmente, se aquela pessoa vai estar me magoando, eu perdoei, mas eu sei se amanhã eu vou querer pegar no pescoço dela, não é? Então é melhor eu evitar. Tem pessoas que a gente tem que evitar mesmo, porque são pessoas que causam mal ao nosso coração. Vocês não conhecem gente assim não, né? Graças a Deus. Mas tem pessoas que causam mal a gente. Você não consegue passar 5 minutos com elas que causam mal a você. Que vai lhe ferir, que vai lhe magoar, vai soltar uma gracinha, vai dizer alguma coisa. Então é melhor o quê? Evitar. Eu perdoo. Se me magoou, eu perdoo. Não vou me vingar, nada, mas ela lá e eu cá, né? Ela lá bem longe, na Noruega, e eu aqui. Não é ninguém na Noruega não, viu gente? Todos eles são um exemplo, pelo amor de Deus. A Noruega eu só tenho amigos, graças a Deus. Diga, meu querido. Sim. Verdade. Olha só, irmãos, vejam aí, para a gente estar caminhando para o final, na página 51, na segunda coluna, no finalzinho, Jesus está apenas estabelecendo o princípio, segundo o qual a prova de que fomos perdoados por Deus é que perdoamos os outros. Isso é interessante, olha, Jesus está apenas estabelecendo o princípio, segundo o qual a prova de que fomos perdoados por Deus, ou seja, se você foi perdoado por Deus verdadeiramente, você vai conseguir perdoar o outro. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido por Cristo, e nada mais, é o indivíduo que sente a compulsão de perdoar a outros, não consegue mesmo evitá-lo. Martin Lloyd-Jones diz isso. Pule aí a página, veja, primeiro parágrafo da página 52, o ponto a ser estabelecido é a graça do perdão concedido por nosso Pai Celestial
deve produzir no coração de seus filhos a disposição para estender perdão a todos os seus devedores. Então, quando eu sou perdoado, eu sou impulsionado a perdoar, porque eu entendo o grande amor e misericórdia que Deus derramou sobre a minha vida. Aí aqui o autor vai dizer quais algumas atitudes, pelo menos 4, que os discípulos de Cristo têm em relação ao perdão. Eu vou só pontuar elas, concedido pelo Pai Celestial, tanto seu aspecto judicial, quanto seu aspecto paternal. Primeiro, gratidão, como o irmão Edivaldo falou. Quem é perdoado é o quê? É grato, é agradecido a Deus. Como o salmista diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quando você agradece a Deus, você lembra disso? O perdão de Deus na sua vida? Eu já era para estar morto, mas por causa do perdão de Deus eu estou aqui louvando o Senhor. Eu era para ter sido uma péssima pessoa, por causa das influências que eu tive na minha vida. Mas o Senhor me resgatou, me perdoou e transformou a minha vida. Hoje eu sou um servo de Deus. Eu tive bons exemplos na minha casa, mas tive péssimos exemplos com amigos, em universidade, em tudo. Quando eu fazia universidade, a turminha que eu estudava se juntava para fumar maconha, irmãos. Veja, poderia ter sido um drogado, um viciado, mas o Senhor me resgatou justamente naquele meio. Chegava a turminha assim e dizia, bora Adriano, vamos lá para o bar de Moroca, me lembro até hoje. Vamos para o bar de Moroca? Não, não vou não, eu vou ficar aqui, vai ter prova, não sei o quê. Vamos para o bar de Moroca, rapaz, eu pago. Vamos tomar uma lá. Isso de manhã, logo cedo, eu na faculdade, eu entrei com 17 anos, bem novinho, não tinha experiência nenhuma, aí querendo ser o tal, né, os caras tudo mais maduros, né, os gaiatos da turma, vamos lá, rapaz, para dar uma de homem, né, depois a gente volta. Vocês terem ideia, a diretoria da Universidade Estadual da Paraíba chamou a minha turma dizendo que se acontecesse de novo ia expulsar todo mundo da faculdade. E eu já tinha sido expulso no 3º ano científico. Ia ser expulso da faculdade. Imagina a tristeza que eu ia causar à minha mãe. Imagina as influências que eu estava tendo. Mas foi nesse período que eu vi o Evangelho, que um rapaz me evangelizou na academia que eu treinava. E aí eu comecei a participar de um grupinho na academia que se sentava, orava e lia a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia em casa. Minha mãe adoeceu. Aí o Senhor transformou minha vida. Aí acabou tudo. Me afastei de todo mundo, eles diziam que eu estava ficando doido, tinham feito uma lavagem cerebral em mim, lá na faculdade, que eu continuei lá, depois saí da faculdade, fui para o seminário, e só depois que eu terminei o seminário, como pastor aqui, foi que eu fui fazer um curso superior novamente. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso, eu tenho que ser grato ao Senhor. Hoje eu sou pai, hoje eu sou casado, hoje eu sou pastor, graça de Deus, e eu tenho que fazer o quê? Senhor, muito obrigado. Outra coisa, irmãos, é a vida santa. Consagrarmos nossa vida ao Senhor. A gente vai falar isso hoje à noite, tá? Vou pregar em Romanos 12, 1 e 2. A mordomia da vida é o tema da nossa mensagem. Outra coisa é a humildade. Às vezes a gente acha que é muita coisa. Porque eu sou tal, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou o cara. E nós não somos nada. É a graça do Senhor e a misericórdia dele sobre nós. O que é que nós somos? Se nós fazemos alguma coisa ou temos alguma coisa, é o Senhor que nos dá. Testemunho, aproveitar aquilo que Deus fez em nossas vidas e transmitir para outras pessoas, irmãos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ensinando-os aquilo que eu vos tenho dito. Ensinar o que Cristo tem nos ensinado na sua palavra, para que as vidas possam ser transformadas. Então, só resumindo aqui para vocês não esquecerem, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Implica em dizer o seguinte: Pai, o Senhor me perdoou e eu estou com o coração grato a Ti, por isso eu também devo perdoar os meus devedores. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho feito, porque eu sou consciente daquilo que o Senhor tem feito por mim. A ideia é mais ou menos essa, não que uma coisa puxe a outra, mas é claro, o verdadeiro crente, que é nascido de novo e é perdoado por Deus, ele vai ser impulsionado a perdoar. É isso que Deus faz conosco.
Quando você pensa em alguém e fala de perdão, surge alguns nomezinhos na sua mente aí para você perdoar? Surge, né, irmã? Então ore ao Senhor e se dispõe a perdoar essas pessoas. Você vai se livrar de um peso. Como eu disse aos irmãos, eu tenho um colega de ministério que eu tinha uma mágoa muito grande dele. E eu me incomodei, porque a gente tem que se humilhar, né? Para ir até a pessoa. E eu fui até essa pessoa, faz 3 semanas. Colega de ministério. Eu tinha uma mágoa antiga com ele. E eu procurei ele, marquei para a gente tomar um café. E eu fui até ele, abri meu coração, pedi perdão. Eu digo, eu vou lhe pedir perdão, porque eu já fiz comentários ruins acerca da sua pessoa. Porque eu não gostava de você. Por uma mágoa que eu tinha de você, tal, e eu nutri no meu coração. Irmãos, olha, eu saí daquela conversa como se eu tivesse tirado um peso enorme da minha vida. Fiquei mais feliz, passei a olhar o meu irmão de uma outra forma totalmente diferente, porque eu compreendi ele muito melhor. Veja, meu julgamento sobre ele era totalmente equivocado, não existia nada daquilo que eu tinha pensado, mas são coisas que vão acontecendo, a gente vai julgando e vai acreditando nos nossos próprios julgamentos. Então nós precisamos lidar com isso, viu, irmãos? Eu me lembro que uma vez eu fiquei magoado com o pastor Geir, guardei uma mágoa no meu coração com o pastor Geir muito grande. E eu não conseguia ser mais o mesmo com ele. Não conseguia. Fazia as coisas para ele por consideração, mas não, se eu pudesse estar longe, eu ficaria longe. Aí eu digo, eu não posso continuar assim, né? Porque nem ele vai saber. Se eu não falar, ele pensa que não tem nada, que está tudo bem, mas para mim não está tudo bem. Aí foi nessa última viagem dele, quando ele voltou da Noruega, aí eu chamei ele lá em casa, eu digo, rapaz, vem aqui em casa, só você, só está eu aqui em casa para a gente tomar um café, aí fala em café com ele, né? Aí já sabe, né? A gente já pesca pelo café, peixe a gente bota uma minhoca, pastor Geir, você dá um copo de café. Pronto, aí eu digo, tem café aqui, ele está certo, faz um cafezinho, coitado, ele nem sabia o que era. Quando ele chegou, eu joguei para cima dele. Senta aí, sentou. Aí eu vou abrir meu coração, tá? Posso abrir? Ele? Pode. Ele já ficou vermelho, né? Que ele é branco, aí ficou vermelho como um camarão. Aí eu disse, olha, é o seguinte, é isso, eu tenho uma mágoa de você, essa. E eu quero resolver isso hoje. Aí ele, Adriano, me perdoe. Eu nem lembrava disso, eu nem sabia disso, eu não fiz. Veja como são as coisas, né? Mas eu estava guardando aquilo no meu coração. E eu tinha que falar, veja que coisa boa. Falei, saiu a gente mais amigo, abraçando um ao outro. Tem muitas coisas que ele faz que eu não gosto. E tem algumas coisas que eu faço que ele também não gosta. Mas isso não impede a nossa amizade. Mas quando a coisa magoa, e você que segura aquilo no teu coração e quer evitar a pessoa, aí isso é ruim. Aí a gente tem que tratar. E isso pode acontecer entre nós aqui, viu, irmãos, na igreja. Eu sou falho, você é falho, eu posso magoar você, você pode me magoar. Vamos aprender o que Jesus disse? Vamos tratar? Vamos confessar nossos pecados uns aos outros? É verdade. Então vai lá, diz, irmão, você me bateu. Aí às vezes o irmão vai dizer, meu irmão, eu não... Uma vez um irmão chegou para mim, pastor, o senhor passou por mim na rua, nem falou comigo. Eu disse, meu irmão, me perdoe que eu não lhe vi não. Onde foi isso? Foi em tal e tal lugar. Eu digo, meu irmão, me perdoe, eu não lhe vi não. Realmente eu não vi. Eu fiquei chateado com o senhor. Eu digo, meu irmão, me perdoe, mas... Próxima vez dê um grito, pastor, tal, que aí eu lhe vejo e vou até você, mas eu não lhe vi não, me perdoe. Amém? Graças a Deus. Vamos aprender a perdoar, que a gente com certeza vai crescer muito com isso. Louvado seja o Senhor.